Ontem à noite, a Polícia Civil do Piauí revelou detalhes daquele caso de envenenamento coletivo na cidade de Parnaíba. A Polícia Civil, inclusive, apontou o casal Maria dos Aflitos e Francisco de Assis como os dois responsáveis pelo envenenamento de filhos e netos ocorrido aí na virada de ano e também no mês de agosto, né? O primeiro episódio. São 3 episódios, pelo menos. Eu estou aqui, inclusive, com a nota que foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública, que traz os detalhes, viu? Em menos de 6 meses, foram 8 pessoas mortas por envenenamento em um dos casos mais graves da história do Brasil. As pessoas da mesma família morreram após ingerir alimentos contaminados com terbufose, um pesticida de uso agrícola altamente tóxico e de venda controlada no Brasil. No último dia 31 de janeiro, a Polícia Civil prendeu Maria dos Aflitos Silva, suspeita de envolvimento direto nos crimes. Seu companheiro, Francisco de Assis Pereira Costa, já havia sido preso no início do mês. As investigações indicam que ambos participaram do envenenamento de filhos, netos e de uma vizinha de Maria dos Aflitos. Aí esse caso, que é emblemático já em todo o Brasil, Chico Gomes, traz alguns episódios muito macabros. O primeiro episódio foi no dia 22 de agosto de 2024. Sim. Aquelas 2 crianças, o João Miguel Silva, de 7 anos, e o Ulisses Gabriel Silva, de 8, passaram mal após ingerirem alimentos contaminados. Na época, o casal, Maria dos Aflitos e Francisco de Assis, denunciou a vizinha. Sim. E passou cerca de 5 meses presa por suspeita de participação nesse crime. Na virada de ano, no Réveillon, o segundo episódio, o almoço fatal de Ano Novo. 9 membros da família passaram mal após almoçar um baião de 2, né? Uma comida que... Típica do nosso estado, né? Eles haviam comido esse alimento aí na virada de ano, no jantar, né? Aquela comemoração tradicional. E no almoço foi reaproveitado esse alimento com o veneno, segundo as investigações, adicionados. E aí foram pelo menos 6 pessoas. Foram 5 que morreram nos dias seguintes. O Manuel Leandro da Silva, de 18 anos, Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses, a Maria Lauane da Silva, de 3 anos, e a Francisca Maria da Silva, de 32 anos. E também tivemos mais recentemente, já no final de janeiro, a morte da Maria Gabriela da Silva, que foi a última vítima desse almoço fatal. E, posteriormente, no dia 22 de janeiro, mais uma morte chamou a atenção da polícia. Maria Jocilene da Silva, de 41 anos, vizinha de Maria dos Aflitos, morreu após ingerir um café na casa da suspeita. Segundo as investigações, as 2 mulheres possuíam um envolvimento amoroso de longa data, antes mesmo da chegada de Francisco de Assis à família. E aí são 8 pessoas da mesma família, viu, Chico, que morreram em decorrência desse envenenamento, né? Com a mesma assinatura do crime. Exatamente. A polícia, inclusive, deixou bem claro, né? O Francisco de Assis era alguém que demonstrava, segundo as investigações, uma expertise muito grande. Aguardou o momento certo, se aproveitou de situações para cometer esse crime que, após meses de investigação, né, desde o primeiro caso lá em agosto, chega agora a um desfecho, Chico Gomes. Expertise macabra, né, meu amigo? Porque eu vou lhe dizer, 8 pessoas da mesma família, e aí a gente pontuar aqui a falha gritante que houve de incriminar uma pessoa inocente, que acabou amargando aí 5 meses de cadeia. Imagine só o quanto essa senhora que foi, a princípio, envolvida, tido seu nome como uma pessoa que foi quem ocasionou essa situação, e aí, depois desvendado que a mulher nada tinha a ver com isso, meu amigo, imagine só. E agora aí, também, Natan, você vê que a falta de Deus no coração. Como é que alguém vai ceifar de forma assim, muito, como é que se diz aqui, rapaz? Eu não posso nem
dar uma nomenclatura a um crime desse aí, que eu vou te dizer, cara. Se, crianças, no início, dois irmãozinhos, uma criança de menos de... ambas menos de 10 anos de vida, uma vida toda pela frente, o cara ceifou a vida das crianças. Depois mais gente. E se a polícia não consegue desvendar, não consegue descobrir que o casal é quem estava cometendo esses crimes, a coisa ia muito mais longe. E aí, sobre essa situação, viu, Chico, eu inclusive defendo aqui, João Magalhães também já chegando por aqui para dar o bom dia. Bom dia, João. Natan, Chico Gomes, Fabrício aqui nos estúdios. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, sobre esse caso, inclusive, é importante que essa senhora, Lucélia, né, que foi presa, e aí cada vez mais se prova que injustamente, sim, seja reparada pelo Estado. Inclusive sem a necessidade de um processo judicial, sem a necessidade de toda aquela burocracia, João, de se transformar, às vezes, em um precatório que demora anos e anos para receber, né? Lamentavelmente, essa senhora foi vítima de uma injustiça. Exato. E que precisa ser reparado. O Estado, o secretário de Segurança, Chico Lucas, que inclusive estaria aqui conosco hoje, né? Nós até anunciamos, mas não foi possível, reconheceu, né, que, de fato, houve um equívoco por parte da polícia do Piauí, e inclusive também, de certa forma, a polícia acabou direcionada pelas informações preliminares repassadas pelo casal acusado do crime. E aí é preciso haver reparação, João Magalhães. Sem dúvida nenhuma, né? Foram 5 meses praticamente que a dona Lucélia ficou presa de forma injusta, claro, no âmbito das investigações, mas uma prisão que trouxe a ela prejuízos financeiros, né? Materiais. A casa dela foi destruída. A população lá tentou fazer justiça com as próprias mãos e aí, como estava, vamos dizer, induzida ao erro, acabou cometendo aí esses crimes também contra a dona Lucélia. Os prejuízos psicológicos, certamente a pessoa, após ser acusada, ser conhecida nacionalmente por um crime que não cometeu, passar 5 anos presa, 5 meses presa, certamente isso traz prejuízos, impactos psicológicos irreparáveis, né? Então, do ponto de vista financeiro mesmo, é claro que cabe uma reparação por parte do Estado, já que toda a injustiça foi de fato cometida, teve lá sua origem pela Polícia Civil. Acredito que isso vai ocorrer, provavelmente até nos bastidores já estejam, né, obviamente, tratando de todo esse processo. Acredito também que não há uma necessidade de recorrer-se à justiça. O próprio Estado já reconheceu o seu equívoco, já reconheceu o erro, então é natural que haja, assim, de certa forma, uma indenização para que a dona Lucélia retome a sua vida com mais tranquilidade. Até porque hoje ela certamente ainda tem medo de sair de casa. Com certeza. Eu teria, né, pela forma como ela foi exposta, é claro que ela deve ainda hoje sofrer muito, né? A sua vida foi mudada completamente, uma reparação por parte do Estado, uma reparação financeira, pode, pelo menos, minimizar e ajudar ela e os familiares a retomarem sua vida com mais naturalidade. Construir a sua vida. Agora, é importante que o Natan foi muito feliz quando coloca que é extremamente necessário que o próprio Estado tome a iniciativa sem que ela tenha que recorrer na justiça, porque assim, é algo... E aí teve a fala de um delegado que me preocupou, eu não me recordo aqui o nome do delegado, mas foi ventilado na imprensa, aonde este delegado fala que é normal e é corriqueiro, acontece sempre esse tipo de equívoco. Se isso for corriqueiro, é necessário que a polícia em si, os instrumentos de segurança do nosso Estado possa se debruçar em cima de diminuir essas reincidências. Essa questão, Chico Gomes, é até interessante ter puxado a discussão, porque não é de hoje que se critica muito o uso da questão das prisões preventivas e temporárias, né? É claro, todo mundo só é culpado após ser julgado e precisa ter acesso ao amplo direito de defesa, contraditório, enfim, a polícia tem o prazo para que ela desenvolva a sua investigação, mas a prisão, seja ela temporária ou a preventiva, elas não podem ser uma certeza de qualquer investigação. Sim. A polícia não pode chegar e prender para depois investigar.
deve ser exatamente o contrário. Primeiro é preciso que se investigue todos os pontos, né? E a prisão, tanto a preventiva quanto a temporária, ela só pode ser utilizada naqueles casos, né, em que, obviamente, há a possibilidade de uma fuga, há a possibilidade do acusado destruir provas, há uma possibilidade do acusado prejudicar, né, obstruir as investigações. Mas todas as vezes que a gente falar de prisão preventiva, é bom lembrar que quem está sendo preso ainda não foi condenado, ainda não foi nem julgado. E aí pode sim haver uma reviravolta até o final dessas investigações. É interessante que a gente sempre pontue isso, porque a prisão preventiva e a prisão temporária, elas não podem ser o modus operandi oficial da polícia. A polícia não pode desconfiar de alguém e prender logo para depois seguir investigando. Fulano disse, Beltrano falou, e aí... É como diz o delegado Bareta, viu? A polícia não deve prender para investigar. Exato. Tem que investigar primeiro. E esse caso ficou bastante óbvio que, claro, a polícia foi, de certa forma, levada pelas circunstâncias à prisão, né, da dona Lucélia, nesse primeiro caso, mas, obviamente, 5 meses também é um período muito longo, né? E diga-se de passagem que só foi descoberto por conta dos envenenamentos do dia 1º de janeiro. Se não tivesse as mortes do dia 1º de janeiro, ainda com hoje certeza a gente tinha comprado a versão, né, de que a vizinha era que tinha envenenado as crianças. E aí, Natan, você vai colocar o ouvinte, só dizer que você colocou aqui a questão da fala que o delegado Bareta sempre coloca, que primeiro tem que investigar para depois prender, e essa investigação, a polícia não pode prender alguém só, não, fulano disse, Beltrano falou, tem que ter elementos realmente que comprovem que alguém cometeu algum tipo de crime para prender, para não acontecer esse tipo de injustiça.